é uma bênção. O brasileiro é livre para acreditar ou não em um ou mais deuses. Mas será pecado misturar religião com política? Desde a Idade Antiga, temos exemplos do envolvimento direto da religião que quase se confundiam em suas ações, embora seus fundamentos fossem diferentes. Depois de séculos de envolvimento direto com o Estado, hoje a Igreja Católica quer distância do poder político, mas acha que seus seguidores e fiéis devem se envolver com a política. A Contra-Reforma, fato histórico, é definida por muitos historiadores como uma reação da Igreja Católica diante do avanço do protestantismo. Os meios utilizados foram os mais diversos, desde a persuasão até a repressão. A partir daí, foram lançadas a base para uma sociedade manipulada politicamente pelo novo sistema religioso, que então se formava diante de movimentos reformistas. A igreja no Brasil, ela, nas últimas eleições pelo menos, ela tem sempre produzido material de conscientização sobre os pleitos eleitorais, mas muito principalmente sobre o verdadeiro sentido da política. Agora mesmo a CNBB lançou um documento sobre as eleições deste ano, em que ela coloca no documento os principais assuntos a nível nacional que precisam ser tratados pela política e pelos homens públicos. E na nossa Diocese de Tubarão, nós temos feito vários documentos, cartilhas de orientação política, de educação política, porque o voto não pode ser apenas aquela inserção daquela opinião numa urna. O voto sempre tem que ser acompanhado de um processo de amadurecimento da consciência e depois de colocar na urna, depois da apuração do voto, ele precisa ser acompanhado pelo eleitor para exigir que o eleito ele cumpra os compromissos assumidos no sentido de melhorar a sociedade. Eu acredito que a igreja não tem a função de indicar qual seja o candidato mais indicado. Isso pertence à consciência de cada ser humano. Aquilo que a igreja faz é respeitar, acredito eu, a ideia, a consciência de cada um. É por isso que a igreja não se manifesta abertamente, indicando qual a melhor proposta, qual o melhor candidato. Por isso que a igreja nem mesmo indica candidatos católicos aos cargos eletivos. A função da igreja não é essa. A função da igreja não é indicar candidatos políticos. A função da igreja é evangelizar, é fazer com que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível, dentro de condições sociais razoáveis para a sua evangelização. Existem pontos onde é importante haver essa mescla, e existem alguns pontos onde isso realmente é separado, né? Então nós entendemos que para que qualquer governo seja bem sucedido, é importante que esse governo ele tenha um desejo do bem-estar do povo, tenha um desejo de que a sociedade possa crescer, prosperar em todas as áreas, social, psicológica, física, espiritual. E se a gente resumir tudo isso, nós não podemos alienar isso da religião, né? Porque esse é o propósito da igreja, né? É o propósito de que as pessoas também, na linguagem cristã, sejam abençoadas. É isso. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem soltado várias notas mostrando a estranheza e até o repúdio por membros do governo Lula terem se envolvido em escândalos. Agora, nós precisamos também convir de que o governo Lula não inventou este escândalo. Esse escândalo que hoje a grande imprensa tem divulgado e de todas as formas,
já eram práticas de outros governos. Vamos falar do Caixa 2, que foi o maior escândalo, o Caixa 2 para patrocinar eleições. Qual é o município, por menor que seja, que não faz Caixa 2? É o que todo mundo fala para patrocinar eleições. As empresas formam Caixa 2 e com certeza não é com dinheiro declarado. Então essa prática é uma prática da política do Brasil que está viciada. A política no Brasil é uma política viciada. E o governo Lula apenas deu continuação ao vício, ou representantes do governo, membros do governo, deram continuação ao vício da política no Brasil. Diante dos escândalos que nós estamos vendo aí do governo, a manifestação da igreja, é claro, é de repúdio. É de repúdio, como toda a sociedade deve repudiar quando nossos escolhidos, nossos eleitos, não estão trabalhando pelo progresso da nação e sim em benefício próprio. E não só porque esse governo é do PT, mas com relação a qualquer tipo de governo também, diante da ditadura militar, a igreja sempre se demonstrou, teve essa atitude de repúdio. Aquilo que a igreja quer, tá, é que cada cidadão, cada pessoa humana tenha uma vida melhor, tenha uma vida efetivamente bem vivida. Afinal de contas, a igreja sabe que nós fomos criados para a felicidade. E tudo aquilo que não contribui para a felicidade, para o bem-estar do cidadão, tudo aquilo que favorece a miséria, tudo aquilo que favorece a desigualdade social, é condenada e com certeza também repudiada, e com bastante ânimo também pela a igreja. Seria fora da ética a gente falar do governo Lula, porque indiretamente está falando da pessoa do Lula, né? Eu creio que a igreja se decepciona com qualquer governo que foge daquilo que tem como proposta antes da eleição, né? Então eu não diria para você que seria uma questão de decepção. O que nós percebemos é que nós ainda necessitamos de um governo mais voltado realmente para o cidadão, mais voltado para a educação, mais voltado para o crescimento cultural, né? Obras, elas são boas, mas elas não mudam caráter, elas não trazem pão na mesa, elas não interagem naquilo que realmente o povo precisa. E a gente entende que o povo precisa de uma nova cultura, um novo estilo de vida e um modelo de caráter que venha de qualquer governo que se estabeleça. A pastoral da criança e tem outras pastorais sociais. A Igreja Católica, ela tem como uma de suas características, de fato, entrar nas grandes questões que envolvem a vida do povo brasileiro. A CNBB lançou a campanha Mutirão contra a miséria e a fome, porque são 14 milhões de brasileiros que passam fome, que vivem uma insegurança alimentar. Então há todo um trabalho que está sendo feito no sentido não de dar a comidinha de hoje, de amanhã, mas de fazer um trabalho para melhorar o Nordeste, para melhorar a região da Amazônia, para melhorar os bolsões de miséria nas grandes cidades, onde estão as pessoas que passam fome. O que a igreja faz para melhorar? Olha, a tarefa da igreja realmente não é essa, de fazer com que as coisas sejam melhor, é de apontar caminhos. E eu acredito que o caminho que ela aponta é o caminho de Jesus, o caminho da bondade, o caminho da fraternidade, do respeito pelo outro, do diálogo, da capacidade de conviver com os diferentes. É esse o caminho que a igreja aponta e é esse o caminho que a igreja deve apontar, não caminhos políticos. Até porque a política gera sempre divisão e aquilo que a igreja quer é, com certeza, a união entre as pessoas. Nós temos profissionais liberais na nossa igreja e há um programa que a gente quer desenvolver para que nós venhamos ter periodicamente aqui dia de atendimento, o tira dúvida com um advogado, um atendimento com um fisioterapeuta, como nós temos, um dentista. Então são coisas que a igreja tem buscado essa estrutura para atender a comunidade também.